Faz sentido. O senhor tava falando, eu lembrei. Eu acho a história de Jesus. A gente tava conversando antes de começar e eu falei que, na minha opinião, Jesus é o cara mais legal que já pisou nessa terra. E eu não tô falando da parte da divindade, não. Tô falando de como pessoa. Pra mim, ele é muito legal porque eu acho que ele é engraçado. A gente vê as pessoas falando hoje de Jesus. As pessoas falam como se fosse um cara mal às vezes. E Jesus é engraçado, tá na Bíblia. Ele contava piada pra galera. Quando Lázaro morreu, vamos lá, quando Lázaro morreu, Jesus chega, tá chegando na cidadezinha lá, voltando da viagem, e aí é Marta, né, que vem? É, Marta e Maria. Fala, Senhor, Lázaro morreu. Se o senhor tivesse aqui, ele não ia morrer. Jesus fala, morreu? Aí Maria vem chorando, se o senhor tivesse aqui, ei, elas sabiam que ele podia trazer Lázaro, elas conheciam ele. Mas mesmo assim elas diziam, se o senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Uhum. Se ele só um segundo. E aí, como ele é extremamente poderoso, ele fala, vai, tira a pedra aí. Se ele falou lá pro bandido que foi crucificado do lado dele, do lado direito, ele falou, ainda hoje estará comigo na casa do meu pai. Se Lázaro estava morto há 3 dias, onde é que Lázaro estava? Lázaro estava lá, em cima, na casa do pai. Aí ele faz, Lázaro, imagine Lázaro. Ah, vou voltar não, velho. Vou nada, esse sol vou não. Ele, Lázaro, ele, pô, não é possível. Eu acho que Lázaro saiu retado. Pô, Jesus, vou lhe contar, viu? Tá melhor que Com certeza, com certeza. assim, é uma visão que eu respeito. Mas assim, a gente tem que entender que Jesus naquela ocasião ele chorou. A Bíblia diz que é o menor versículo da Bíblia, né? E Jesus chorou quando ele chegou e de fato confirmaram que Lázaro tinha morrido. E na verdade Lázaro era um amigo mesmo de Jesus. Sim, Jesus, possivelmente Jesus na infância e adolescência dele, que a Bíblia não fala muito da infância e da adolescência. Fala até 6 anos e depois ele volta com 30, é isso? Não, fala até os 12 anos. 12. Na verdade, fala do nascimento, depois pula para os 12, depois pula para os 30. Entendi. Né? Então, não tem muito relato de Jesus na infância, a adolescência dele, a juventude dele, só chega já nascimento 12 e 30. Né? Então, esse período, essa lacuna que a gente não tem de informação, Jesus possivelmente teve uma vida comum, uma vida normal, do ponto de vista de relacionamentos com pessoas. E um dos amigos de Jesus é Lázaro. Possivelmente Lázaro era uma pessoa da intimidade de Jesus. Próximo, né? Próximo, muito próximo. Aquele amigo que quando você sabe que aconteceu alguma coisa, você fica, sabe, fica destruído. Sim. Rapaz, não pode, não tô acreditando. Vai lá tentar socorrer, tentar assistir em alguma necessidade. Entendi. Então, possivelmente Lázaro é esse amigão de Jesus. Né? Então, assim... Então, por isso Jesus chorou. Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus... Mas não é interessante, o Jesus chorou, acho que a gente chorava e dizia, eu vou lhe trazer de volta, mas não morra de novo não, porque... Mas assim, a gente tem que entender que Jesus, como Deus, ele tinha e tem naturalmente todo o poder, né? Então, ele sabe o final de todos os homens. Sim. Quando o homem morrer, quando ele chega lá na cruz e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é porque ele sabe que ele daria àquele homem a oportunidade de chegar lá. E aí você tem aquela ideia também. Aí a gente vai para o campo da teologia, né? Porque enquanto Jesus diz ao homem que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele mesmo fica 3 dias e 3 noites sepultado. Sim. Né? O apóstolo Pedro vai falar que ele vai nas profundezas, ele vai buscar a chave, né? Buscar a chave da morte, né? E do inferno. Então ele tem na mão ali todo o poder. Ele ressuscita e deixando bem claro que o poder está na mão dele. Né? Ele tem ali o poder da vida e da morte e também do inferno. Eu acho que foi nessa passagem que acabou as minhas dúvidas, quando eu tinha dúvida durante muito... Jesus é Deus? Eu tinha essa dúvida, como um monte de gente tem. Foi com essa passagem que minha dúvida acabou. Por quê? Ele fala pro ladrão que está na cruz do lado dele. Ainda hoje estarás comigo na casa do meu pai, né? No reino do céu. Só que ele não vai para casa. Ele vai pro inferno. Mas o cara foi para casa. E ele estava lá porque ele disse que ele ia estar com ele. Então ele é Deus. Isso, perfeito. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Ótima conclusão. Até porque a gente tem que entender, como eu falei lá alguns minutos atrás, que existe a Trindade e cada um tem um papel a cumprir. Eu tenho muita dificuldade de entender essa Trindade, sempre tive. Cada um tem um papel a cumprir. Deus Pai, a criação. Deus Filho, a restauração. Deus Espírito, a consolação. Então, eles têm papéis específicos. Porém, lá na criação, a Bíblia diz que o Senhor, na criação, disse, façamos
O verbo está no plural. Sim, tem mais de uma pessoa. Façamos o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Então, quem fez ali não foi só ele, mas estava lá. Entendi. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não consegue enxergar 3 em 1, mas a verdade é que são 3 com qualidades e perfis distintos Um do né? outro, mas porém, no mesmo ser. Porém com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma magnitude. Entendi. Todos 3, não é que o Pai é maior do que o Filho e o Espírito menor do que o Filho. Não. Os 3 estão ali em uma única condição. E quando você vai ver para as revelações, pronto, Isaías que viu o Senhor sentado alto sublime trono, ele não vê 3 tronos, ele vê o trono. O trono, Mas tem a onipresença, a onipotência. Sim. Aí você vai para os atributos de Deus. Porque aí nos atributos de Deus nós temos o Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. A onipotência é aquele que tem todo o poder. A onipresença é aquele que está em todo lugar ao mesmo tempo. Que habita em todo lugar. Ele está aqui e ao mesmo tempo está lá no Japão agora. Está no futuro, está no passado, está no presente. Eu entendi Tá no que quando futuro, falava onipresença era justamente o Espírito Santo, que está dentro de cada um de nós. Então está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas aí o que é o próprio acontece? Deus, ele está no passado, no presente e no futuro, e ele está na terra. Ele vê tudo como se fosse essa mesa aqui, ó. Tá tudo aqui em cima dele. Em cima da mesa ele vê tudo. Vamos pensar aqui que o mapa mundi está aqui, só que a gente para poder, tipo, você vai lá num site como o Google, você quer ver, eu quero olhar agora uma rua da França, né? Uma rua lá de Paris. Aí eu vou abrindo lá o mapa tal, até chegar a uma rua específica lá. Para Deus é como que ele estivesse ali em um grande mapa do mundo e ele visse tudo ao mesmo tempo. Está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento um assalto. Está acontecendo em tal lugar, tal determinada coisa. Ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Ele é o único. A gente não consegue entender como é que isso acontece e processar isso porque nós somos limitados. Mas ele é Deus, ele vê tudo. Mesmo ele com tem minha o controle de limitação, tudo. me permita minha ignorância, não da minha ignorância, mas da curiosidade, que é isso que me move. É muito difícil de compreender, mas eu acho que que a gente consegue entender de uma forma simples se a gente levar a analogia do Senhor ao pé da letra. Supondo que essa mesa é o mapa mundi e Deus está acima, qual lugar que Deus fica? No trono. Não, mas tem aqui é Cronos e lá onde ele fica? Kairos. No Kairos. Ele está no Kairos, onde o tempo não passa, mas o tempo aqui embaixo passa. Supondo que daqui para baixo é Cronos, daqui para cima é Kairos. Se o tempo aqui não passa, ele não precisa se movimentar, ele só precisa ficar parado aqui e ele vai ver tudo acontecer aqui. Ele viu o passado, ele viu o presente, ele viu o futuro, ele vê tudo. Isso. É porque a gente não consegue pensar, a nossa mente não consegue enxergar na ideia de que a gente tem uma população mundial, o quê? É 8 bi, quase estamos caminhando para 8 bilhões. Né? Não, é 8 bi já. Já é 8 bi, né? Pronto, 8 bilhões aí. É gente demais, gente. É uma coisa assim, fora do... Né? Você já imaginou? A Bíblia vai dizer que ele sabe até a quantidade de cabelos que ele tem de cabeça. Exatamente. Né? Alguns com mais e outros com menos. Eu tava vendo ontem. Eu acho que foi direcionado para você. Eu tava vendo ontem um vídeo e eu achei que faz sentido, porque depois eu dei uma pesquisada e realmente eu não encontrei. E aí, ninguém criou a matemática? Quem criou a matemática foi Deus? Isso é uma pergunta, porque se tu pesquisar, tu não encontra que ninguém criou. E tudo no universo, inclusive no universo, na construção do mundo, dos astros, tudo é matemático. A matemática é uma ciência que é construída a partir de um pensamento. Isso, alguém é o pai da provado. matemática. Né? Alguém é o pai da matemática. Só que a matemática pura, antes de você pensar quem foi que pensou na matemática, você tem que pensar a função da matemática. Sim. Lá na criação, todas as ciências estavam presentes. Oh, a biologia, a química, a física. Porque você imagina, olha, já é provado que se a Terra tivesse alguns centímetros mais próximo do Sol, não existiria nós vida. não teríamos como viver aqui. E também se estivesse mais distante também do não, Sol, porque congelaria. também não. Seria muito frio. Então, matemática pura. Claro. Matemática, física. Gravidade, que é o campo eletromagnético, que eu chamo de campo eletromagnético, algumas pessoas chamam de gravidade, mas o campo eletromagnético é matemático, a distância do Sol é matemática, o movimento dos astros é matemática, é tudo matemática. Sim, e aí você precisa entender que dentro do processo da criação, todas as ciências participaram dessa criação.
A grande questão é que alguém, em algum momento na história, pensou sobre. Sim. Né? Isaac Newton pensou sobre. Fulano pensou sobre. Não criou, só descobriu. Ele passou, a partir do que ele viu, a lei da gravidade, a maçã caiu da árvore, o que fez ela cair? Então ele começou a calcular todas as demais coisas que acontecem a partir dessa lei. Só que todas as leis e todas as ciências que os homens hoje defendem e acreditam, ciência, biologia, matemática, física, química, qualquer outra ciência, elas estavam na criação. Porque a verdade é que quem criou os astros, quem criou o universo, quem criou o mundo que hoje vivemos, quem criou todas as coisas, nós que cremos no Deus Criador, que defendemos a teoria do criacionismo, cremos que foi Deus que tudo fez. Ele chama a Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo seu nome. Meu irmão, quantas bilhões de estrelas tem não há nenhum cientista que prove quantas estrelas tem, mas ele sabe cada uma delas e chama pelo seu nome. Impressionante. Ele criou o luminar maior, que hoje conhecemos como o Sol. Ele criou o luminar menor, que hoje conhecemos como a Lua. E ele estabeleceu a posição do Sol, a posição da Lua, a posição dos planetas, do cosmos, do universo. Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. E a partir daquilo que ele cria, a ciência está ali. A física está ali. A biologia está ali. A matemática está ali. Então, tudo parte dele. Ele é o Criador. Sabe o que eu imagino assim no alto da minha pequenez, né? Somos minúsculos. Mas eu fico imaginando, se tu conhece um cara que fez um foguete, você fica abismado, né? Caramba, ele fez um foguete, matemática, que proporção, hein? Imagina tu ser amigo de Deus, maluco, ele fez tudo, mano. Imagine. Concordo. E aquele planeta ali, Saturno? Não, foi eu que fiz no dia que eu tava fazendo um negócio. Foi o quê? Imagine ser amigo desse cara, mano. Imagine. Mas